post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione pra você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Me senti a pior pessoa do mundo, sim. Me culpei, sim, mas não morri. Não morri, né? E ninguém morre, tá? Faz parte. Faz parte do processo. Inclusive, eu agradeço ter sido demitido no último. Porque no último que eu fui demitido, eu era assessor parlamentar de um vereador. Eu já tinha começado o projeto. Você foi lá em Londrina, lembra? Eu conheci. Você conheceu o vereador que me demitiu. Olha que interessante, pessoal. Ele foi num evento para TDAH, né, aqui em Londrina, lá em Londrina. Foi a primeira palestra que eu dei na vida sobre TDAH, já foi com o Yuri e com o Dr. Clay, junto, né, cara? Foi legal, que o Clay tava lá. Que foi, né? E aí, o que acontece? Cara, não adianta me colocar dentro do escritório parado, eu não me adaptei mesmo, tá? E eu gostava, eu queria estar na rua, eu queria fazer os processos criativos, né, da campanha. Por que a minha campanha para vereador deu certo, cara? Eu fiz uma quantidade de votos muito boa para alguém que morava só 2 anos em Londrina. Porque a minha campanha foi uma campanha inovadora. Legal. Com vídeo, com rede social. Depois eu vou mostrar pra você. Foi algo que em 2016 não tinha, né? E foi graças a essa quantidade expressiva de votos que o deputado ele olhou e falou assim, opa, quem que é esse moleque? Eu lembro que eu fiz um vídeo, né, na campanha, que o partido aqui em Brasília achou que eu era um candidato forte. Eu não tinha dinheiro pra campanha, cara. A minha campanha, se você for procurar no Tribunal de Contas lá, ficou, se eu não me engano, 20 e poucos mil reais. Tudo em doação. Caraca, eu não gastei dinheiro do meu bolso. Mas foi expressivo, 20 mil reais de doação. É bem claro, legal, eu fiz 800 e poucos votos pra uma pessoa que morava 2 anos só na cidade. 896 votos. Caraca. E eu precisava lá de 1.500 pra ser eleito. Você tá entendendo? Então foi muito bom. E como que aconteceu isso? Eu lembro que eu fiz um vídeo criativo, porque eu sou bom nisso. O partido aqui ligou. Estamos mandando aí pra tua conta 8 mil reais. Porque chegou no deputado aqui. E aí depois o candidato a prefeito mandou mais 5. E aí, cara, foi uma loucura, né? Entendi. E eu lembro, eu era sonhador demais. Eu acreditava, né, que a gente realmente ia fazer diferença. Não que eu não acredite hoje, só que eu acreditava, e aqui tá nem emprego ainda, tá? Eu acreditava, Yuri, que eu iria fazer diferença, que fazer a diferença era fazer a diferença na política. E aí, sempre o posicionamento do Simon é no lugar de eu ficar esperando, eu vou ser candidato. E aí a impulsividade, que eu agradeço a minha impulsividade nisso. Apesar de não romantizar o transtorno, tá? Depois eu vou falar isso. Eu não consigo aceitar quem romantiza transtorno. Não consigo. Mas a minha impulsividade me fez, sendo produtor de evento, eu me tornei conhecido. Aí chegaram pra mim e falaram assim, você quer ser candidato a vereador? O que eu fiz? Vamos. Quando eu aceitei, eu falei, cara... Nem minha mãe vai votar em mim, porque minha mãe vota no Rio. Eu falei, tô ferrado, 0 velho. votos. E aí, o que eu vou fazer agora? 0 votos. Mas foi graças... Aí eu fui candidato. E aí eu lembro que eu vim fazer um estágio, cara, aqui em Brasília, no Senado e no Congresso, que era um programa do governo que tinha, e a gente veio aqui pra Brasília fazer um estágio aqui em Brasília. Cara, eu não tinha dinheiro pra vir pra cá. Eu vim com 500 reais emprestado. Porque aí aqui... A galera vê hoje, que a galera acha que a gente sempre foi bem, né? Sempre... Não, porra, passei dificuldade pra caramba, tá? E aí eu lembro que eu vim com 500 reais emprestado, tá? Inclusive, no início do meu tratamento, quem bancou a psicoterapia, quem bancou meu tratamento no início, quando aconteceu, né, de eu quase fazer uma besteira com a minha vida, foi o Márcio, o Carlos e a Letícia, meus 3 amigos. E esse Carlos, que é um irmão pra mim hoje, aqui tá a dica, né? Isso aqui é fundamental. Você precisa ter pessoas fundamentais, que a gente vai falar isso, de suporte. O Carlos e o Márcio foram uma dessas pessoas, né? Eu conheci o Carlos aqui em Brasília. Quando você esteve aqui, E aqui que tá o ponto né? de trabalho que eu quero chegar. Porque eu vim fazer o estágio, o Carlos era daqui, também fazia esse estágio aqui, a gente se conheceu, era da mesma cidade, se tornou muito amigo. E eu não queria ser candidato, porque eu tinha medo. Né? E ele, não, você vai ser... Medo de fracassar. E eu já tinha aceitado, mas eu tava pensando em não aceitar mais. Eu já tinha falado que sim. Mas quando eu pensei que nem minha mãe ia votar em mim, e eu sem dinheiro, eu falei, nunca que eu vou ser. E o Carlos falou, não, cara, tu tem jeito, tu é um moleque bom para... Vamos. E eu fui. Então a minha campanha era eu e o Carlos, só. Só que o Simon era bom no quê? Nisso aqui, ó. O Simon é bom no palco. O Simon é bom pra explicar. O Simon é bom pra pegar um conhecimento difícil, transformar ele em fácil. Trazer voz. Então o Simon era bom pra
pra isso, né? Pra fazer essa parte do político. O Carlos era o bom do bastidor. Estruturar, fazer o plano de né? Parte organizada. Isso! Se eu não tivesse o Carlos, a minha campanha não teria sido o que foi. Se no TDAH pra gente grande eu não tivesse, por exemplo, o Márcio, a empresa não teria estar como está. E aí a gente vai entrar nesse ponto que aconteceu muitas falhas nesses 2 anos e meio, 3 anos de projeto que eu tenho. Sim. Por que agora o projeto tá melhor? Porque agora eu consegui ajustar pontos que eram fundamentais. Que, claro, lá atrás eu não conseguia, mas eu fiz mesmo assim. Até ter condições de ter alguém para me ajudar. Tá? Então, a campanha do Simon deu certo porque eu sabia o que eu era bom, a minha potencialidade, eu fiquei naquilo. Eu não fiquei no outro ponto que eu sabia que era uma falha minha. O problema é que a vida inteira a gente foca em fortalecer a nossa fragilidade. Esquece isso. Fortalecer justamente o que a gente já é. Fortaleça forte. o que você é bom. Se você é bom em comunicação, fortaleça isso. Se você é bom em organização e planejamento, fortaleça isso. E soma também com o fato da gente querer abraçar o mundo, né? Não, isso. E aí eu sabia. E aí a gente vai entrar nesse ponto também. Que eu não posso querer cuidar de tudo. Que eu tenho que confiar em determinadas coisas em determinadas pessoas e falar, isso é do fulano. Né? Porque muitas vezes eu criava treta dentro das pessoas que trabalhavam comigo porque eu queria dominar tudo. Não tá do meu jeito, não tá isso aqui. Cara, não faça isso. E aí você imagina, desregulação emocional do TDAH. Transtorno bipolar envolvido. Eu criava treta mesmo. Era difícil conviver com o Simon. Não é fácil até hoje. Melhorou, mas não é fácil. Eu tenho consciência disso. E aí o Carlos faz essa parte. Então a campanha foi muito bem. Ótimo. E aí, com o vereador lá, essa última demissão que eu agradeço, eu não conseguia fazer a parte que eu era bom. Né? E, vamos ser sinceros, se você está num espaço em que você traz ideias, traz coisas, ele me contratou para algo e eu não consegui implementar aquilo, você não se sente motivado para continuar. E foi uma água abaixo. E aí ele me demitiu logo no início da pandemia, velho. Eu tinha começado o projeto do TDAH, né? E quando foi em março, ele me demitiu. 15 dias depois, estourou a pandemia do Covid. Não podia sair de casa. Qual que era a minha base? Era o meu salário na Câmara de Vereadores. Que eu ganhava ali 4 mil reais. Né? E aí, então, de repente, eu fiquei sem ele. Sem chão, né? Puta, só que, olha a melhor coisa. Foi a melhor coisa. Porque eu fiquei sem ele, Yuri. E eu falei, e agora o que eu vou fazer? O mundo em pandemia, não tava contratando ninguém. Tô ferrado, velho. Voltar a pedir ajuda em casa não era opção. Abandonar o projeto TDAH também não era opção. O que eu tinha na mão? O projeto TDAH. Eu falei, agora eu vou ter que fazer isso aqui acontecer de uma outra maneira. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer 21 dias de live, que na época todo mundo fazia isso, e vou vender um curso no final. Fiz 21 dias de live. Todo dia tinha 50 pessoas que assistiam a minha live. Fim de 44 cursos. Foi com a grana que eu fiz ali, que eu comprei o meu celular. Eu morava numa kitnet, tá? E aí eu dava o play lá, gravei o curso assim, dava o play no celular, saía, aprendi a cortar o início e cortar o final do vídeo no YouTube. Sim. Tá? Eu saía correndo na frente, falava, depois ela correndo e só cortava o início e o final. Foi assim. E aí entra um detalhe, atrasei a entrega. Não foi legal. Porque eu era sozinho, tava na pandemia, me desregulei emocionalmente. Não tô justificando, tá? Só estou mostrando um fato. Sabe o que eu poderia ter feito? Me reclusado, né? Filhão, falei, deu merda. Um por um. Falei, pessoal, seguinte, aconteceu isso, isso e isso. Mas me comprometo a entregar algo que vocês nem esperavam. E foi aí que eu contratei o Patrick, regravei num formato totalmente novo, sem saber se ia dar certo. Fiz isso pra fazer o meu primeiro lançamento com uma agência depois, né? E aí foi com a grana que eu paguei. Olha que loucura. Porque o TDAH você vai fazendo... Qual que é a dificuldade? Pagar a janta. Qual que é a dificuldade do TDAH com grana? Tá? E aqui entra um parêntese. O TDAH, ele não entra em dívida porque ele é impulsivo. Porque a impulsividade do TDAH, na compra, ela tá ligada à desorganização e falta de planejamento. A dificuldade do bipolar, hoje eu sei, não é a organização e planejamento. É a impulsividade de, na hora, ali no episódio de mania, de comprar. Você tá entendendo? Compra o carro zero, isso sem perceber. Não tem a ver com falta de planejamento. O TDAH se enrola em dívida por falta de planejamento. Foi o que aconteceu. Por que o Simon não entregou no tempo? Né? Por que o Simon... Né?
por falta de planejamento e organização, tá? Que tá ligado à nossa falha nas funções executivas. Ponto. Então, essa sua demissão acabou sendo uma bênção. Foi, porque aí eu me dediquei exclusivamente ao TDAH pra gente grande, porque eu não tinha opção. E aí eu comecei. Porque se eu ficasse agarrado ao salário de 3, 4 mil reais que eu ganhava, não ia meu amigo, estar... eu não... E graças a Deus, né? Hoje a gente ganha bem mais do que isso. Não tô aqui pra falar, não é isso. Mas é só pra você ter noção que muitas vezes o que te coloca onde você tá não é uma pedra. Não define que você vai ficar ali pra sempre. Que está travando você de se desenvolver. Exato. Tá? Então, essa demissão foi uma bênção pra mim, que fez eu tocar o projeto. Se hoje a gente tá onde a gente tá, foi porque eu não fiquei lá. Né? Só que no começo, foi o fim do mundo. Pandemia, meu salário... Porque eu ficava, sabe o que, Yuri? Tô fazendo o TDAH pra gente grande... Só que eu tô tranquilo, tô com meu saláriozinho de 4 contas. E pra quem mora numa kitnet, solteiro, era bom. Era pagava tranquilo. tudo, era só... E se você não tivesse sido... Hoje o meu tratamento, desculpa te interromper, hoje o meu tratamento pra TDAH e pra transtorno bipolar, vamos colocar no papel aqui? Vamos lá. Só de medicação. A do TDAH custa 350 reais. Aí tem o transtorno bipolar. Eu gasto na faixa de 600, 700 reais. Com as 2 medicações. Tá? Vamos continuar. Aí eu tenho que pagar psicólogo 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. 4 vezes no mês, 1 vez por semana, né? 250 cada consulta, faz as contas. Mais 1.000. Certo? Aí vamos colocar uma ida ao psiquiatra por mês. 550 a 600. Você tá percebendo que o que eu gasto hoje de tratamento era o que eu ganhava. Exatamente. Não tinha como. Então você não ia conseguir ter o teu tratamento se você não tivesse feito... Eu, na época, eu só tomava medicação pro TDAH. Eu nunca, talvez, iria descobrir o meu transtorno bipolar. Eu nunca ia ter condição. Então, gente, a situação que você tá hoje não define as coisas. Tá? Só que, aqui que tá. A mentalidade de sempre achar que eu tenho um transtorno, o mundo tem que olhar pra mim, o mundo tem que me entender e o mundo tem que me ajudar. O meu chefe não pensou que eu tinha TDAH e que ele precisa ser hiperestimulado, então eu vou ajudar ele. Não. Ele só trocou Ele só trocou e dane-se, ninguém quer saber. Você poderia espernear. E olha que ele é um cara que criou a lei. Não tô falando mal dele, tá, gente? Eu honro ele pra caramba, tá? Entendam isso. Mas ele foi o cara que criou o dia de conscientização de TDAH na cidade. Olha que, né? Mas vocês entendem que isso é o seguinte, isso não é que o mundo é maldoso ou que o mundo é hipócrita ou qualquer coisa assim. Na verdade, é porque você mesmo, se você abrir uma empresa, você vai querer contratar pessoas que estejam alinhadas com o objetivo da empresa. E aí que tá. Não é que TDAH não dá conta. Às vezes você tem uma empresa que necessita de pessoas que tenham essa energia, esse modo de operar do TDAH. E se não for o caso da sua empresa, você vai buscar esse perfil. É questão de perfil. Então você tem que parar de achar que o mundo quer bater em você. O mundo não quer. Não quer, cara. Você não é adaptação. A última bolacha do pacote. Velho, tu não é, não. Entendeu? Exatamente. Quando você entende que você não é a última bolacha do pacote, que o mundo vai andar sem você, que você não é insubstituível, que ninguém quer saber, é duro isso. Mas isso é libertador. E aí, o Yuri, não é que ele é isso ou aquilo, ele criou a lei, então ele deveria entender. Não, pô. Ele tinha um modo de agir diferente do meu. Né? As pessoas na equipe tinham um modo de agir diferente do meu. Então, poderia ter, às vezes, me incentivado, né? Só que se tivesse feito, talvez eu tava lá até hoje. Só que, cara, eu não ia estar tão bem, tão feliz como eu tô aqui agora. Isso que eu ia te falar. Você precisou desse pontapé que a vida te deu pra você, caraca, não tem mais o que fazer, então vou fazer aquilo que eu sou bom. Yuri, deixa eu falar. Se não... Vamos pensar aqui? Hoje, qual que é o trabalho do Simon? Hoje eu nunca imaginei que ia fazer psicologia. Você já imaginou que você ia fazer psicologia? Não. Nunca imaginei, tá? Eu imaginei que com 22 anos de idade, 23, eu ia estar me formando em engenheiro, né? Ia comprar meu apartamento até os 25, meu carro, né? E ia estar levando uma vida muito bem. Olha que interessante, né? A minha vida começou após os 25, 26 anos. E a minha vida acadêmica começou aos 28. E estou bem pra caramba e feliz.